estamos fazendo em recebê-lo. Isso foi um passo importante do nosso projeto, porque não tem e não tinha um cunho político, mas, sobretudo, da discussão sobre a situação do Brasil. E hoje nós precisamos entender que estamos chegando no momento de uma nova rota. A rota daqueles cidadãos que estão se posicionando como pretendentes à presidência da República. Isso aí é um fato relevante, porque nós estamos precisando de estadistas, pessoas que enxerguem a sociedade, pessoas que enxerguem a economia. Então é importante para todos nós escolhermos o melhor deputado estadual, o melhor deputado federal, o melhor senador, o melhor presidente da República. É isso que nós queremos fazer. Eu acho que daqui para frente, essa mudança brasileira passa literalmente pelo nosso voto. Essa é a função dessa casa hoje, discutir e escolher. Como cabe também ao presidente da República, ao futuro presidente da República, criar um espaço diferente, que viva muito menos o ambiente político e mais o desenvolvimento econômico, para que a gente possa contemplar o social, para que a gente possa contemplar a educação. O desenvolvimento econômico, para mim, é dono de tudo. Ele muda o perfil de trabalho. Nós precisamos de renda. Da mesma forma que nós tiramos 30 milhões de brasileiros da miséria absoluta, nós aprofundamos agora recentemente e temos já um novo quadro profundo. Então nós precisamos de pessoas influentes, inteligentes, capazes de movimentar o Brasil. Precisamos enxergar melhor o problema do Congresso Nacional. O Congresso Nacional é a razão do nosso atraso. O que é que nós vamos fazer? Eu sei, tenho certeza absoluta, que o presidente da República, na medida que tem essa responsabilidade estadista, ele modificará o perfil do Brasil. O Brasil tem tudo para ser uma grande nação. Seja bem-vindo, a palavra é sua. Boa noite. O Ciro, nosso amigo Cândido Albuquerque, para nós faz parte do núcleo de estudos políticos da Federação das Indústrias, é um companheiro brilhante, professor na área de constitucionalista, e se virá como o seu auxiliar, mediador entre você e o público aqui presente. Seja bem-vindo, a palavra é sua. Muito boa noite a todos e a todas. Eu não posso disfarçar que, para mim, é muito mais fácil falar por aí do que aqui na minha terra. Necessariamente, falar aqui na minha terra envolve emoções que não são más, apenas não são boas conselheiras, se o tema que me foi proposto é um tema algo árido, que pede muito mais inteligência, racionalidade, do que propriamente emoções. Mas eu fico muito feliz e quero ser muito grato, a minha primeira palavra é essa, muito obrigado à Federação das Indústrias do Estado do Ceará, do meu estado, a nossa FIEC, lugar onde eu já estive por tantas oportunidades, de quem eu só tive a vida inteira estímulo, apoio, cooperação, a quem o Ceará muito deve, e portanto, Beto, eu agradeço a você essa oportunidade de falar a gente cearense que produz, a gente cearense que trabalha, e a gente cearense como um todo, porque a FIEC há muitos anos já deixou de ser uma entidade só da indústria para se transformar numa entidade da sociedade cearense. Quero agradecer, muito especialmente honrado e agradecido, e já me desculpando antecipadamente pela necessária omissão, vou ver se eu acho aqui um critério. Eu cumprimento o ex-governador Cid Gomes, que é o bom lá de casa, esse é que é o bom lá de casa mesmo, é esse. Cumprimento o meu amigo, estimado e grande talento, Roberto Cláudio, nosso prefeito de Fortaleza, nosso velho e querido amigo, ex-gaúcho, que o cearense adotou para nunca mais deixar voltar, Moroni Bing Torga, vice-prefeito, a todos os secretários de Estado e da Prefeitura e autoridades, eu peço perdão para cumprimentar na pessoa do Mauro Benevides Filho, essa figura extraordinária que será muito breve, e a professora doutora Socorro França, nossa mestra querida, em cujo nome cumprimento a valorosa mulher cearense, porque ela, mais do que ninguém, é excelente disso.
Cumprimento o André Figueiredo, nosso deputado federal e presidente do PDT, que é o meu partido, o deputado Leônidas Cristino, e neles cumprimento a todos os deputados estaduais aqui presentes e ao vereador Salmito Filho, outro extraordinário talento que eu tenho ajudado a estimular. Abraço também a Alexandre Pereira, nosso vice-presidente da FIEC, e o Jorge Parente, meu primo, né, que também é vice-presidente da CNI. Seguinte, eu estou encarregado aqui por uns 40 minutos, né, de conversar consigo sobre uma coisa que merece muito mais tempo do que isso, que é o nosso querido, amado e sofrido e complexo Brasil. Portanto, eu tenho que ser seletivo, eu vou ser necessariamente telegráfico, omisso em muitas questões, para tentar fazer uma primeira provocação ao redor de algumas questões que eu considero pouco refletidas no momento brasileiro, e ao fim disso eu tentarei responder questionamentos, ouvirei antagonismos, críticas, sugestões, oposições, porque eu também aprendo muito e ouço muito nesse esforço que tem me levado praticamente a não dormir 2 dias no mesmo lugar há um bom tempo, desde quando, penso eu, com data máxima vênia de quem pensa diferente, que o país passou a sofrer um golpe de Estado. Para entender o Brasil, a gente precisa fazer um esforço para deixar nossas ideias, todas elas, penduradas lá fora, nos auditórios, para a gente poder pensar um pouco mais livremente, raciocinar fora das reduções simplificadoras que estão infestando o debate no mundo e no Brasil. Deixar as ideias lá fora não significa abandoná-las. Todo mundo pode, na volta, passar lá, pegar de volta e voltar para casa com a mesma ideia. Mas é necessário que a gente raciocine, porque do jeito que as coisas estão, não haverá saída para o Brasil. Não é razoável que um país com a nossa complexidade seja agora obrigado a uma redução mesquinha que em nada explica o nosso país, que já foi muito conveniente, que quer nos separar entre coxinhas e mortadelas. Ora, isso não cabe ao Brasil nisso. O Brasil foi muito conveniente essa confrontação odienta, agora passou da conta, porque era a política provinciana de São Paulo, onde estão mais ou menos boa parte dos problemas resolvidos, e há 24 anos um partido só governa e alterna com o outro partido, coxinhas e mortadelas, e isso impôs ao Brasil uma coisa que de fato estava levando à breca. Para a gente compreender por que eu estou fazendo essa provocação, eu estou me refugiando na história e nos números. Me perdoem aqueles que já me ouviram, mas é pela repetição, se não for pelo brilho, que nós vamos conseguir que as pessoas parem um pouco para pensar. Em 1980, o Brasil tinha uma produção industrial, estou falando aqui na casa da indústria. A produção industrial brasileira, em 1980, era o dobro da soma da produção industrial da China, do Vietnã, da Malásia, da Singapura e da Coreia do Sul juntos. Pegava da China, a Malásia, a Singapura, o Brasil em 80 tinha o dobro de produção industrial em termos absolutos. E nós representávamos, com 130 milhões de habitantes, 1% do comércio do mundo. E a China, já com 800 milhões de habitantes, representava o mesmo 1% do comércio do mundo. São números. Pois bem, hoje, a China tem quase 4 vezes a produção industrial brasileira e já representa 12,5% do comércio do mundo. O Brasil representa, de 80 para cá, meu caro Mino, o mesmo 1% do comércio do mundo, e a China representa 12,5% do comércio do mundo. Eu não estou propondo aqui, e seria uma aberração, que nós transplantássemos, imitássemos a institucionalidade chinesa, porque institucionalidades não são transplantáveis. As instituições de um país são consequências do acumulado histórico, da identidade cultural, dos traumas, dos conflitos, dos acordos, dos entendimentos, da paz, da guerra, em algumas questões, guerra mesmo, como foi no caso brasileiro, momentos muito graves. Nosso país não é um país pacífico, como a historiografia oficial quer que a gente acredite. O país é violento, a nossa tradição é de golpe, é de pouca tradição democrática. E isso, então, nos protege, mas isso nos recomenda, humildemente, pensarmos uma coisa. Se a institucionalidade é intransplantável, os marcos de economia política, ou seja, como é que se organizam os aparelhos econômicos, como é que se estabelecem as relações do aparelho econômico, do aparelho produtivo com o mundo do trabalho, como é que se organiza o mundo da produção com o Estado, que tamanho tem o Estado, que desenho tem o Estado na sua intrusão no domínio econômico ou na sua não intrusão.
Aqui nós vamos ficar num menuzinho de restaurante pequeno. São 5 modalidades, não tem muito mais do que isso, e são nuances. Modernamente, não se observa empiricamente. Veja bem, eu tenho minhas convicções ideológicas, mas eu estou propondo, e as minhas ideias eu deixei lá fora. Estou propondo que a gente raciocine, pensemos juntos, com a inteligência dos conterrâneos do Zé de Alencar. Né? Vamos pensar juntos aqui, né? do Clóvis Bevilacqua. Como pensar, homenageando aqui o Clóvis Bevilacqua dos tempos modernos, que é o nosso professor Cândido, que deu a honra para mim de mediar esse conflito, meu colega de escola e é o mais brilhante de todos nós dessa geração. Né? Faço essa homenagem por merecimento, não é discurso de sobremesa, não. Pois bem, o marco de economia política, vamos lá, o estatismo radical, a ideia de que a iniciativa privada é uma coisa criminosa, não existe mais no planeta. E pode existir em guetos completamente exóticos, tipo a Coreia do Norte. E eu não consigo visualizar qual é o outro. Não tem. Portanto, mesmo considerando a excepcionalidade da Coreia do Norte, você tem ali. Porém, acreditem, empiricamente, a mesma observação, o mesmo critério, me faz afirmar que não existe um mito liberal. Isso não quer espancar a enorme importância da iniciativa privada. Isso não pode desmerecer a indispensável energia da iniciativa privada. Mas não existe modelo de economia política liberal, como algum manual teórico, jamais experimentado empiricamente em nenhuma quadra da história da geografia do planeta. Alguém pode já estar pensando em América do Norte. Ora, a América do Norte é bem o exemplo do que estou querendo dizer. Já não precisa nos remeter à resposta da crise de 29, que colapsou a Bolsa de Nova York, que introduziu talvez uma referência de colapso do capitalismo mundial na literatura. Talvez a crise de 2008, quando a pacificação da história acontecer, será novamente referida como a pior, não, mas até agora, 2008, era 29. Como é que a América sai da depressão de 29? Sai pelo New Deal, sai por o Roosevelt fazendo o empoderamento, turbinando a iniciativa privada colapsada, né, pela agonia da Bolsa de Valores, numa relação mista, em que a compra governamental, a contratação de serviços com dinheiro público deficitário, produz em menos de 24 meses uma superação extraordinária da maior crise da história do capitalismo mundial. Mas vamos lá mais um pouco adiante. Será que alguém aqui imagina, ou por favor venha discutir, vamos discutir, que a América contemporânea seria o que é a primeira potência do mundo, sob o ponto de vista de defesa, sob o ponto de vista tecnológico, sob o ponto de vista de maior mercado de consumo do planeta? Será que ela seria assim, sem a compra governamental a pretexto de defesa? Será que ela seria assim, sem a compra governamental a pretexto da corrida aeroespacial? É por aí que a América financia o desenvolvimento, a inovação, a pesquisa, que a iniciativa privada nunca terá jamais capacidade de fazer, na conta do risco inerente ao take-off, à decolagem, ao começo. O que eles são extraordinariamente capazes é de imediatamente estabelecer um veio de transmissão desses domínios tecnocientíficos produzidos pela ação do Estado para a indústria regular, porque trazem ali imediatamente essa conexão. Mas imaginando a Coreia do Norte como um extremo e a América como o outro, o que tem funcionado no mundo, modernamente, isso não há nem dúvida, é uma economia mista, em que se desenha um Estado sadio, enxuto, musculoso, não barbudo, não gorduroso, mas um Estado forte, com muita massa magra, com uma iniciativa privada convergente com o consenso de desenvolvimento ou com a hegemonia moral e intelectual que uma maioria política se construa para isso. Isso é uma obviedade, nós precisamos nos livrar do malefício das simplificações grosseiras que estão levando o nosso país para o brejo. Por que nós descolamos da China com tal violenta diferença? Eu explico para vocês de novo os números, para a gente ver no número se está alguma coisa certa estrategicamente no Brasil. De 1980 para hoje, meus compatriotas, meus conterrâneos cearenses, meus irmãos, de 1980 para hoje, também um abraço aí quem está nos outros auditórios, peço desculpa e fico muito honrado, né, pela notícia que tem outras pessoas em outras salas assistindo. Vai um abraço e também podem mandar perguntas. Mas repare bem, de 1980 para hoje, gelado, estatística oficial,
o Brasil cresce pífios 2% ao ano em média. Simples assim. De 1980 para hoje, o Brasil cresce 2% ao ano. E por que eu chamo de pífio? Porque na mesma data, no mesmo período, o Brasil cresce a população a 1,7% ao ano. Se eu cresço a economia a 2% e a população a 1,7%, quase a mesma coisa, significa que eu, por cabeça, que é chamado per capita, eu estou crescendo estatísticos 0,4% por cabeça ao ano. Se eu lembro da concentração de renda mais perversa entre todas as economias organizadas do mundo, um bocado de 0,4 por cabeça, que não ficou por cabeça de ninguém, foi concentrado nas outras cabeças coroadas, nós temos que o país está regredindo. E está regredindo mesmo, por mais que a gente queira evitar o constrangimento de assumir, estamos regredindo mesmo. Números, nós estamos na casa da indústria. Em 1980, aquela produção que comparada com a China, etc., dava aquele tanto todo, mas em termos absolutos, 30% do PIB brasileiro, 30% do PIB brasileiro em 1980 eram gerados pela indústria. Hoje, 8% do produto interno bruto brasileiro são produzidos pela indústria. Nós voltamos à proporção da indústria como proporção do PIB ao que éramos no Brasil de 1910. E aqui começa a concretude dos nossos problemas contemporâneos. Nosso modo de viver moderno está informado globalmente, e isso é a única coisa que de fato está globalizada, é a informação. Nós estamos informados de um padrão de consumo e a ele referimos nossa busca pela felicidade. É um grande equívoco da humanidade, especialmente o jovem, mas é assim, nós queremos portar os elementos simbólicos do êxito social. Mas não é só por vaidade, são coisas concretas. Por exemplo, meio de diagnóstico médico. Quem é mais que se conforma com um doutor ouvindo com um estetoscópio de madeira, você dizer, diga 33? Se o cabo não pedir uma ressonância magnética com a tomografia computadorizada, você desconfia do médico, né? E aí vamos as coisas acontecendo. A informática, a telefonia, a ótica, a química fina, os novos materiais, os bens de capital, tudo isto nós queremos consumir, estamos crescentemente consumindo e crescentemente desaprendemos a capacidade de empreender para gerar este padrão. E isto então explica estruturalmente o problema brasileiro. E aí nós chegamos ao tempo contemporâneo. Qual é o tempo contemporâneo hoje? O Brasil, penso eu, para discutir, está estruturalmente proibido de crescer acima desses pífios 2% ao ano. E está proibido modernamente por razões exponencializadas que já se apresentaram na nossa história recente, ciclicamente, cada ciclo mais grave do que o outro. A saber, para apresentar em ordem de exame aqui, porque se esse diagnóstico for correto, aqui estão as pistas, Beto, de qual deveria ser o debate que a sociedade deve exigir de todos os candidatos. Porque quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, é outro assunto. Mas se a gente parte, cada um para pensar as coisas de um jeito, o outro para o outro, e deixa a questão pragmática do problema real desconsiderada, e passamos a querer resolver problemas graves, complexos, difíceis, a golpe de frase feita, excitando a raiva que o povo tem com toda razão, a frustração que o povo tem com toda razão, dizendo que a culpa é do que está aí, deixa que eu chuto, porque comigo vai ser tudo diferente, o paraíso vai descer na terra, esta crise vai viver outro ciclo. Porque os problemas estruturais são assim, ó. Primeiro, hoje o Brasil está proibido de crescer. Qualquer mistificação de que o Brasil está voltando a crescer é o que os americanos chamam de wishful thinking. Para falar o mínimo, para não dizer mentira, que era o velho Ciro Gomes, mais jovem, tal, dizer logo, isso é mentira, estão com enganação. Não vou, é wishful thinking, ou seja, ao invés de examinar a realidade, eu examino a realidade conforme eu gostaria que ela fosse. E há uma certa venialidade nisso, mas não é propriamente desonesto. Embora alguns que estão aí sabem que eu estou falando a verdade. Mas vamos lá, concretamente. Primeira razão. Hoje, as famílias e as empresas estão no máximo de endividamento da história do Brasil. Fala-se em 40 milhões de famílias negativadas no SPC. 40 milhões de brasileiros excluídos do consumo por negativados no SPC.
Nas empresas de capital aberto, evidentemente que há exceção, e eu falo de capital aberto porque os balanços são públicos, mas eu poderia perfeitamente extrapolar para as empresas não financeiras, 100% delas, com o último dado oficial que existe, não fizeram caixa no semestre para honrar a parcela vencida do banco. O endividamento explosivo das empresas em função de uma política estúpida que mantém a taxa de juros do Brasil consistentemente há décadas fora de qualquer padrão tecnicamente explicável. E eu quero voltar a este assunto. Tecnicamente explicável, porque falar mal de juro alto não pode ser uma inconsequência. Estou falando é tecnicamente inexplicável. E este momento agora é o mais inexplicável de todos. Desde 2008, a taxa de juros básica das economias de primeiro mundo, para que o Brasil vende, está negativa ou próxima do neutro. Portanto, uma janela de oportunidade de ouro. E há mais de 24 meses, os preços livres no Brasil, que são aqueles sobre os quais a taxa de juros teoricamente tem algum efeito, os preços livres no Brasil estão deflacionando. Portanto, o juro negativo lá fora e os preços deflacionando aqui, o Brasil, ainda que esteja reduzindo a taxa nominal de juros, a taxa real de juros passou um tempo subindo no meio da recessão mais aguda da história do país. Uma explicação mistificadora de que era para combater a inflação. Terceiro problema, ou segundo problema, o colapso fiscal. É impressionante como a mistificação, a propaganda, a enganação, chame como quiser, mas eu conheço os atores que estão ali, enganam as pessoas. Concretamente é o seguinte, gente querida, nos últimos 12 meses, novembro a novembro, não abati dezembro ainda, tende a piorar, nos últimos 12 meses, o déficit primário, ou seja, a diferença entre o que a União arrecada, entre o que ela arrecada e o que ela gastou, são de estonteantes 160 bilhões de reais. Nunca antes na história deste país, como dizia o velho amigo Lula, se praticou um descalabro fiscal desta ordem. Simples assim. E aqui tem uma incongruência para os iniciados. Ficar evidente. Se eu estou trazendo a política monetária para uma taxa de juros mais baixa, e é preciso reconhecer que ela caiu importantemente, embora a inflação tendo despencado, não é? Ela podia ter caído mais velozmente e mais consistentemente. Mas vamos aceitar, porque é fato que a taxa de juros caiu. Se eu faço uma política monetária mais frouxa ou menos contracionista, como é que eu posso fazer uma farra fiscal desse tamanho? E aqui está a explicação, não tem nenhuma chance do Brasil voltar a crescer. Nenhuma. Dentro de 12 meses, o voo de galinha acaba. Alguém já viu Nambu aqui no interior? Aquele voozinho da Nambu? Não voa, não cabe. E o colapso aqui exige um debate. Porque não é trivial. 160 bilhões de reais é o déficit primário com a menor taxa de investimento da história da República. A União Federal esse ano está investindo nominais 0,3% do PIB. Um terço de 1%. Só para vocês terem uma ideia, o velho Geisel, que foi o presidente de maior êxito lá atrás, no período militar, investia 2,75% do PIB. O Lula, no melhor momento, chegou a investir 1,6% do PIB. Nós agora estamos investindo 0,3% do PIB. 0,3%. Isso tudo é coisa concreta. Assim, a obra do Projeto São Francisco, o Castanhão está acabando a água, falta 3% da obra para terminar e está parada. A Transnordestina, que eu presidi, tinha 5.700 operários, está parada. E se depreciando, investimentos. O Brasil tem um projeto para ganhar um mercado praticamente sozinho de transportes pesados, militar, uma encomenda da Força Aérea para a Embraer, que desenvolveu um K390, enfim. Hein? KC. Pois bem, nós já gastamos 3 bilhões de reais, o bichão está pronto, agora ele, para ser certificado nas regras presentes, ele precisa de mais 700 milhões. Cortaram. E agora os americanos, que não estão nem um pingo satisfeitos, porque ele veio para matar o mercado do Hércules 630, que é turbo hélice, e o nosso é jato,
vão mudar a influência deles das agências internacionais, vão mudar as especificações e nós vamos micar um projeto de 3 bilhões de reais, porque faltam 700 milhões de reais. Para dar um exemplo pragmático, concreto, testável pelo Google, não precisa ser, né, muito gênio para ver, 0,3%. Juntando tudo dos estados e municípios, nesse momento trágico, e o cearense tem que dar muito valor, porque isso é uma conquista coletiva da nossa comunidade, não se conseguiria isso só pelo extraordinário talento dos nossos governantes, desde Tasso Gereissati, chegando em Cid Gomes e Camilo Santana, Mauro Benevides sempre ajudando a todos, né? O Ceará está investindo 11% da sua receita líquida, mas hoje tem 21 estados brasileiros ilíquidos. Significa assim, ó, São Paulo passou 8 meses sem pagar dívida com a liminar estapafúrdia. E quando a liminar estapafúrdia caiu como cairia, São Paulo pegou o que não pagou e capitalizou por fim da dívida. E há 4 anos não reajusta os funcionários. Rio de Janeiro, todo mundo está vendo na televisão um desastre. Minas Gerais, picando o salário dos funcionários. Portanto, somando tudo, 1,2% do PIB de investimento. 1,2 mais 0,3, 1,5% do PIB, o consolidado de investimento. Zero chance de ser um desenho fiscal muito diferente do que está se fazendo aí. Mas muito mesmo. Né? Podemos discutir detalhes disso, eu estou preocupado aqui com esvair do tempo enquanto me apaixono pelo auditório. Né? Terceira razão, e aqui entra fundamentalmente o papel da indústria. O Brasil montou essa estratégia de referir os ciclos de popularidade fácil, algumas até merecidas, né, em cima de ciclos insustentáveis de consumo. Quando a gente expande o consumo, quando eu já tentei desenhar, eu não tenho nada contra consumo. Meu problema é a sustentabilidade disso no tempo. Porque se eu faço todo mundo achar que agora vai, e a gente chega num patamar de consumo, e daqui a pouco eu digo, segura na brocha que eu vou tirar a escada, e cai, o Fernando Henrique é o segundo presidente mais impopular da história do Brasil. Só perde para o Michel Temer, que também aí é a garrafa, né? Aí é moleza. Por quê? Porque é uma má pessoa? De jeito nenhum. É porque ele fez isso daí. E aqui chega ao ponto. O Brasil, quando cresce a tal média de 2% ao ano, a última vez foi em 2013, com a dona Dilma, que repetiu rigorosamente o mesmo filme do Fernando Henrique lá atrás, e pagou muito mais caro o mesmo preço, que é a desmoralização, que permitiu, no caso dela, um golpe. Mas ela já estava desmoralizada antes, por isso que o povão aceitou de muito doçura e bom gosto o golpe, porque ela se desconstituiu pesadamente. Eu explico o fenômeno porque isso é o que trata do futuro do país. O que acontece? Na hora que a gente cresce os 2%, esse superávit de balança comercial que está agora se aproximando de 60 bilhões de reais, some. Por quê? Porque a importação imediatamente explode. E no que a importação explode, o que acontece? Nós temos um desequilíbrio estrutural na conta externa. Que no ano 2013, quando a gente cresceu a média de 2%, foi de 124 bilhões de dólares. Ou seja, segrega na balança comercial o produto manufaturado que o Brasil importa e o produto manufaturado que o Brasil exporta, deu um buraco de 124 bilhões de dólares. E aí, o agronegócio, a mineração, o petróleo não aguenta. Em ciclos exóticos, como aconteceu com o Lula, até podemos ter uma indusão de ótica. Por isso que o Lula navegou um pouco mais. Mas com o Fernando Henrique foi exatamente esse o filme. E aí quebrou o país. Como é que um país quebra? Não é como uma loja ou uma indústria que fecha a porta. E aquela tragédia comunitária, social, econômica, etc. Um país quebra quando, e a expressão disso mais visualizável, não são as erosões generalizadas que nós estamos testemunhando. O país quebra, a consequência instantânea, imediata, é uma desvalorização da moeda nacional em comparação com a moeda termo de troca estrangeira, no caso, monopolisticamente, o dólar. E aqui é mais fácil da gente explicar, porque os senhores são iniciados, mas vamos lá. A gente não compra dólar, o povão não compra dólar, mas anda de ônibus. E aí o que acontece? O Brasil adotou a genial política de exportar petróleo bruto barato e importar derivados de petróleo em dólar. Caro. E pior do que caro, em dólar. Que a gente não produz, a gente não emite. 60% dos óleos do óleo diesel,
60% do óleo diesel que nós estamos queimando nos ônibus de Fortaleza estão vindo do estrangeiro. 60% da gasolina que nós estamos queimando no nosso carro estão vindo do estrangeiro. Vindo do estrangeiro, o gás de cozinha subiu 78% nos últimos 12 meses. Tudo porque estão referidos a câmbio. A gente não compra dólar, mas toma remédio. Nós adotamos a estúpida política, ou a genial, se preferirem, não é? Porque o mercado é que vai resolver essas coisas, como se o mundo fosse inocente desse jeito. Nós estamos simplesmente 80% dos remédios que nós tomamos no Brasil estão vindo do estrangeiro. Porque abrimos mão de política industrial e de comércio exterior, caímos na falácia, né, em ciclos de apreciação de câmbio, de importar 80% dos nossos remédios. Resultado, a gente não compra dólar, mas se o dólar valia 1 por 1, quando o Fernando Henrique ganhou a reeleição, e passa a valer 4 quando ele entregou para o Lula, nominais, significava o valor de hoje R$ 9,20, as pessoas empobrecem brutalmente do dia para a noite. Porque a gente não compra dólar, mas a gente come pão. E se der de bom, no domingo vai numa pizza. Pão e pizza é trigo. O Brasil não produz trigo com suficiência. Vamos raciocinar. Nós temos que importar trigo do estrangeiro. Então eu não compro dólar, mas eu como pão e pizza, que por sua vez é trigo que eu tenho que pagar em dólar. Se o dólar sobe 2 tantas, 3 tantas, o que era na véspera, o preço do pão e da pizza sobe 2 tantos, 3 tantos. E normalmente acontece no ciclo eleitoral. Acabou o ciclo eleitoral, vem a desvalorização do câmbio. Como os preços relativos são todos sensíveis a câmbio, isso é a grande lição que nós aprendemos com o real. Eu estava lá, ajudei a fazer. Participei dos debates preparatórios, por isso que eu virei ministro da Fazenda, porque eu participei dos debates preparatórios, porque eu era o único governador do PSDB na época, e era eu que juntava as pessoas, André Lara Rezende, Peixarida, Edmar Baixa, Gustavo Franco, Winston Frist, juntava as pessoas com a capacidade que a gente tem, né, tendo um governo de Estado e tal, sem fazer nada fora do padrão de decência, mas tinha capacidade convocatória, digamos assim. Nós montamos o plano pensando em preparar o governo Tasso Gereissati, que viria na sequência do Itamar Franco. Isso é outra história, foi traído miseravelmente lá, como hoje, pelos seus colegas de partido. Ferrem-se, vou ver como eu estou melhorando, né? Conta o que aconteceu. Não, fica quieto. O Tasso é maior e vacinado. Quero muito bem a ele, tenho muito respeito, mas é maior e vacinado. Ele gosta e deixa. Então. Fica aí. Fernando Henrique deu uma rasteira nele, e aí ficou com o plano real. O que é que nós descobrimos com o real? É que negócio de congelamento, tabelamento, essas coisas não funcionam. Mas nós descobrimos isso que eu estou falando aqui. É que existe um preço relativo na economia, que se a gente manipular, a gente mexe em todos os outros. Porque mesmo a consulta de um dentista, todos os materiais, a broca, a anestesia, tudo é importado. Portanto, ele precisa referir o valor da consulta dele a dólar, porque senão ele não repõe o estoque dos materiais dele. Aluguel é não tradable, não tem nada que seguir dólar. Mas a turma inventou, o Fernando Henrique inventou índices indexados a câmbio para permitir a privatização, internacionalizando nossas companhias, como fez subfaturando criminosamente a Telebrás. Tudo isso eu posso provar, corrompi foi por isso. Telebrás valia no mercado, na Bolsa de Valores, 42 bilhões de dólares. Fernando Henrique vendeu por 21 bilhões de reais. 21 bilhões de reais. E tudo com acordo feito em que o dinheiro público pagou a privatização e acordos de acionista feitos por baixo dos panos deram controle às minorias. Essa é a privatização brasileira dessa turma que defende o mercado. A Oi, quando se financiava bem, estava rolando bem, faturando bem, se financiava no Itaú e no Unibanco, no Bradesco. Agora micou 65 bilhões de reais, imagina onde é que está o passivo da Oi, turma. Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica, na quantia do povo brasileiro. Esse é o mercado. Pelo menos a aversão dessa tucanada criminosa de São Paulo, que o PT foi correndo atrás, imitando, com todo respeito, mas é rigorosamente a mesma coisa. Voltemos aqui ao quadro. Nós descobrimos então que um preço relativo mexe com todos os outros, que é o câmbio. E aí, influir na taxa de câmbio é uma coisa muito mais simples de fazer. Via taxa de juros, por exemplo, você faz o que eles chamam de carry trade. Essas coisas, inclusive, é nome estrambótico, para a gente, para o povo não entender. Swap cambial, para a gente não saber o que diabo é. Tudo molecagem. Agora existe um negócio, velho, a indústria brasileira precisa ser informada disso, chamado operação compromissada. É assim, operação compromissada
isso vai dar grande problema para o Brasil muito proximamente, é assim, existe essa operação no mundo todo. Porque os bancos fazem o planejamento da sua liquidez, banco privado. Mas um dia falha um pagamento, o banco fica sem dinheiro. E o outro recebeu a mais uma coisa, sobra um dinheirinho. Então existe um tipo de operação que um banco faz com o outro, que é, ele empresta o teu excedente para eu tapar aqui o buraco de 2, 3 dias e tal, e paga-se um juro alto por essa operação. Isso no mundo por afora é entre 2,5% e 3% do volume dos negócios financeiros. No Brasil, o Banco Central Público Brasileiro, precisa ser reestatizado, o Banco Central Brasileiro está hoje passivo de operações compromissadas, dessas operações compromissadas, no valor de 1.184 bilhões de reais, sem ninguém saber quanto é o juro, que negociata é essa, tudo sem controle do Congresso Nacional, que equivale a 26% do volume das operações da dívida brasileira. Sabe qual é o vencimento desse quarto aí de dívida? Sabe quanto é? 4 dias. 4 dias. Eles estão armando qualquer candidato de oposição que insidiosamente se simular que vai ganhar a eleição, e nós da oposição vamos ganhar a eleição, eu não tenho a menor dúvida, acho provavelmente que você e eu não tenho a menor dúvida. Eu acho por outras razões, esse negócio está tão desmantelado que parece que estou ficando pro WO, estou ficando sozinho. O jeito que vai, 2 já viraram na curva, aí ligeiro demais. O Dória e o Luciano Huck foi ligeiro demais. Pensei que eu ia dar um pouco para baixo. Então volta aqui. Eles vão fazer um ataque especulativo contra o real, ali por julho, agosto do ano que vem, e nós já vamos ver a montanha-russa de novo, crise de liquidez, boataria do sistema financeiro. Estou só anunciando onde eu ando, para ficar gravado, a turma bota aí no Facebook e tal, mas isso é muito fácil de prever, porque é 1 trilhão e 200 bilhões de reais que vence em 4 dias, basta não renovar. Estou fazendo nada demais, e não renova, o governo vai pagar como? Não, é inflação. É ameaça de calote. Aquele rapaz que fundou o Banco Garantia, André, fala claramente, está falando claramente sobre isso. Enfim, voltemos aqui ao ponto, terminando. Se este diagnóstico for correto, né, é aqui que estão assentadas as necessárias providências. E aí, da iniciativa da minha reflexão de hoje, surge evidente a crença convicta minha, e aqui eu tenho que respeitar quem pensa diferente, de que nós não sairemos dessa encalacrada pelo espontaneísmo individualista do mercado. Volto a dizer, o mercado, e aliás o cearense sabe do meu apreço. Nós acabamos de fazer girar uma siderúrgica no meio de uma depressão econômica gigantesca. Nós temos a única ZPE. A indústria calçadista veio fazer o quê no Ceará? Lá em Sobral tem 7 fábricas da Grendene, no Crato tem 1 e tal. Euzinho aqui que sei como é que foi feito. Imagina se a gente não tem uma política mista, de Estado forte, empoderado. Como eu também não tenho um dia de déficit. Nenhum dia, ministro da Fazenda, do Ministério da Economia do Brasil. No Ceará, pouca gente sabe, que eu nunca sequer me gabei disso, eu comprei como governador 100% da dívida mobiliária do Ceará. 100%. Ia vencer dali 15 anos. Eu, em vez de eu gastar por conta, resolvi proteger o Ceará da estupidez desse juro maluco que quebraram São Paulo, quebraram o Rio, quebraram Minas Gerais e tal. Isso tudo eu tenho muito orgulho, e agora eu vou contar a história do Brasil, porque eu tenho desconfiança do mercado. Porque não é mercado. É pá. E eu dá para demonstrar assim, ó. Orçamento nacional é uma pizza. Então vamos pensar juntos. A despesa A, simule aqui em amarelo, leva 50% da pizza. Despesa A. Do orçamento brasileiro, 50% é a despesa A, figure aqui em amarelo. A despesa B, figura em vermelho, leva 29% do orçamento. E as despesas C, D, E, F, G, H até W e Y levam 21% do orçamento. Vamos fazer ajuste fiscal. Por onde é que a gente começa? Sabe o que é 50%? Juro e rolagem de dívida. 50% do orçamento nacional deste país estão entregues ao mercado financeiro. Sabe o que é isso no mundo? Nada parecido com 10, com 12, com 15%. Porque dívida pública, por definição, é a hospedagem da poupança pública de longo prazo.
Portanto, ninguém paga a dívida com PIB, porque a referência é porque você paga com tesouro. Mas, por definição, a dívida pública é de longo prazo, então você refere a sanidade da dívida ou a sustentabilidade da trajetória da dívida como proporção do PIB. Gostou, Tomás? Tomás é meu professor aí. Não é pelo fluxo, é pelo estoque. E o resultado é que o orçamento brasileiro, no fluxo, está 50% comprometido com dívida. E juro. E aqui não é trivial. Porque tem um componente especulativo, mas a maioria esmagadora disso é a poupança da sociedade. Não dá para brincar com isso. 29% dessa pizza, que é a despesa vermelha, é previdência. Em que 2% dos beneficiários levam 23% dos benefícios. Vamos ter clareza. Esta reforma não toca nisso. E vamos conceder, para não parecer irresponsável, não pode tocar. Por quê? Porque nós metemos na Constituição que direito adquirido é inalcançável por lei a futuro. E esses privilégios são do juiz, dos procuradores, dos políticos, que, como eu, implementamos o direito, aos 36 anos, a 3 pensões mensais vitalícias, que me deviam pagar o povo do Ceará se eu fosse um imoral, e eu nunca aceitei receber. Também comecei a contar agora. Nunca tinha falado isso, comecei a contar agora. Nunca aceitei recuperar esses direitos de ex-governador, ex-prefeito e ex-deputado. Eu me odeio. Estou ficando velho, o remédio ficando caro. E o Gael nasceu aí, eu estou com ele 2 anos para criar, mas tudo bem, não estou arrependido não, ainda. Né? Mas o fato é o seguinte, o que é que sobrou? 21% do orçamento. É nisto aqui que os gênios de Brasília resolveram aplicar uma emenda à Constituição que proíbe a expansão do gasto por cabeça por 20 anos. Ou seja, nós vamos proibir a expansão do gasto por cabeça por 20 anos para estressar 21% do orçamento. Porque não mexeu na Previdência, não mexeu na dívida, que estão livres, e fica esses 21% para responder o corte. Ou seja, ano que vem já vai ficar muito flagrante, mas no outro ano mais ainda, que nós vamos começar a ver o hospital fechar, a universidade parar, os custeios básicos da nação. Por quê? Porque o país ainda cresce 2% ao ano a sua população. Se eu cresço 2% ao ano e as demandas por saúde, por educação, naturalmente vão crescer só pela demografia, mas há uma justa exigência da sociedade que se qualifique esse serviço, olha o tamanho da violência que se praticou contra a sociedade brasileira. E isso ensinando ao mundo. Porque o tormento do déficit público é um problema contemporâneo da humanidade. A Grécia agora entrou em parafuso, a Irlanda está em pré-parafuso, a Espanha em dificuldade tremenda, a Irlanda em dificuldade tremenda, a Itália está se aproximando, está bordejando o alambrado. A crise é grande de fiscal. E os caras não estavam fazendo, dá um telefonema para o Michel Temer, para o Meirelles. Problema de déficit, liga para o Meirelles. Como é que faz? Olha, é fácil, faz uma lei. Faz uma lei. Pronto, resolveu o problema do déficit. Vê se pode. Vê se pode. E aí, resultado prático, de onde é que vai vir o investimento? Portanto, nós precisamos entender que o país precisa discutir um novo projeto nacional de desenvolvimento. Projeto supõe recuperar a capacidade de coordenação, de planejar objetivos de curto, médio e longo prazo, afirmar metas, prazos, objetivos, fazer a supervisão, avaliação, controle, obviedades, que qualquer pequena empresa faz, e o Brasil simplesmente é uma bodega das grandes, complicadíssima, governada assim, da mão para a boca. Vai cada um fazendo a merda que quer fazer, desculpa a expressão, e a gente vai tendo que correr atrás para limpar essas coisas aí. Vem muito problema para o nosso país. Nacional por quê? Porque as condições de empreender, gente querida, não são globais. É mentira, é propaganda ideológica. As condições de empreender são crescentemente agravadas nacionais, ou no mínimo regionais. Quer ver? Vamos comparar 3 condições de produzir e trabalhar. Taxa de juros e perfil do capital. Essa é uma condição importante para a vida? É importante? E essa é uma condição global, meu caro amigo? Quanto é o juro na França? Quanto é o juro na China? Quanto é o juro na Coreia do Sul? Quanto é o juro nosso? Sabe quanto é o juro no Brasil? Nós estamos falando de Selic, mas o FMI agora publicou uma catilina esculhambando a gestão econômica brasileira, e os jornalões não publicam. O juro médio que a indústria brasileira está pagando, médio não, piso, é de 52%. Qual é o negócio que remunera 52%?
E se a taxa de juros de uma economia consistentemente é mais alta do que a rentabilidade média dos negócios da economia real, essa economia não anda. Por quê? Porque se eu preciso de dinheiro, eu não vou tomar dinheiro emprestado para abrir um negócio que me dá um retorno menor do que o juro que eu tenho que pagar para o banco. E o oposto também é verdade. Se eu tenho dinheiro, para que eu vou botar num negócio que me obriga a acordar cedo, lidar com fiscal corrupto, etc., com propina, com corrupção, se eu boto no banco e ganho moleza mais do que o meu negócio dali. Então, por isso tem que ser nacional, porque a sofisticação tecnológica é um dado crescentemente nem mais nacional é. Hoje o debate do mundo já está muito preocupado com o gueto da economia pós-industrial, da economia do conhecimento, dentro dos estados nacionais. Então você pega o gueto da Califórnia, do Vale do Silício, as condições ali de trabalho são extraordinariamente diferentes do operariado que está trabalhando ali do lado. Imagine isso em escala global, em que o Brasil apostou em contingenciar o orçamento pífio de ciência e tecnologia em 44%. Em que a correspondência da iniciativa privada, estrangulada nos juros, nos tributos, etc., não bota um centavo em pesquisa básica. E faz muito pouca inovação em processo. E a produtividade brasileira, em comparação com o mundo, vai indo para o chão. E não tem chance de uma economia improdutiva competir nem em terceiros mercados, nem muito menos no seu mercado doméstico. Depois você tem o problema de, não sendo nacional, a escala. Vamos prestar atenção nisso. Eu cheguei na China, agora fui estudar as coisas lá, e ouvi falar, não vou dizer o nome aqui, que a China comprou uma grande empresa cearense da área de seguro de saúde. Você imagina, alguma coisa contra a China? Não, o problema meu é um negócio chamado passivo externo líquido. Se eu começo a desindustrializar o país, se eu começo a alimentar ilusões que vou pagar eletrônica, química fina, novos materiais, supercondutores, nanotecnologia, robótica, com minério de ferro, petróleo bruto, soja, milho, já é uma ilusão mortal. Mas na sequência eu vou começar a privatizar, internacionalizando a minha plataforma de serviços. Aí o meu desequilíbrio em conta externa na indústria, que já está impagável, vai virar um desequilíbrio em conta externa também em serviços, e já é um brutal problema do balanço de pagamentos. Porque royalties para ciência e tecnologia, frete são 15 bilhões de dólares, não é? Seguro que nós destruímos, tudo isso é pago em dólar. E eu não tenho dólar para pagar, efeito, desvalorização do câmbio, inflação, taxa de juro alta, crise, desfinanciamento do patrimônio político de quem está no governo, nova ruptura e o Brasil indo para o brejo. Nós temos que virar isso e as soluções se o diagnóstico for correto, elas pulam. E eu vou terminar aqui no zero, me oferecendo para discutir com vocês a solucionária, como dizia o Dada Maravilha. Muito obrigado pela atenção. Bom, eu queria inicialmente agradecer ao meu amigo Beto Estudas a oportunidade de estar mais uma vez aqui, participando do encontro de ideias, desta vez com meu colega, meu amigo Ciro Gomes. Ele sim é a referência da nossa geração, sem dúvida nenhuma, é a referência. Quando nós queremos dizer que a nossa geração é uma geração muito boa, inteligente, e referência para o Brasil, nós usamos exatamente o Ciro como uma indicação desta geração. Muito bem, Ciro, você com a sua inteligência colocou o cenário como ele está. O cenário não é bom. Nós sabemos que o cenário não é bom. O cenário é difícil, o país vive uma crise muito difícil. Mas nós estamos na casa da indústria, e, portanto, nós estamos com os homens e as mulheres que produzem bens nesse país. Então, a pergunta primeira que vamos colocar, a primeira questão que nós vamos colocar é a seguinte: como então, neste cenário, retomar a industrialização? Como então retomar a industrialização do país, considerando o tamanho da máquina pública, considerando os gastos que envolvem mordomias, desperdícios e a previdência social nesse contexto? Eu vou me permita dar um exemplo de um país pequeno, mas que foi referenciado em algumas perguntas e, portanto,
penso que deve ser colocado, que é Portugal, que, segundo algumas perguntas, fez o dever de casa e, portanto, está saindo da crise que conviveu muito recentemente. É possível fazer isso no Brasil? Qual é o caminho, já que o quadro é tão ruim, tão nebuloso? Qual é a solução para a retomada do crescimento a partir da indústria? Veja, a situação do Brasil é crítica, é grave, mas ela tem potenciais de saída muito mais generosos do que a velha Europa. Portugal é, não por coincidência, a exceção da premissa de economia política, que hoje é um flagelo. O que aconteceu na Europa? Que basicamente ela unificou, depois de muito esforço, unificou o território e unificou a moeda, mas os padrões de produtividade não se unificaram. E aí você tem uma grande e gravíssima tensão de que a Alemanha tem a maior produtividade do mundo, não por acaso é o maior custo por hora trabalhada do mundo, para a gente entender que salário não é problema, sou ponto de vista macroeconômico, microeconômico eu sei que é, mas do ponto de vista macroeconômico é a massa de renda da população que dá a partida para o ganho de escala. Então repare, por que eu passo tanto tempo fazendo o diagnóstico? Porque acredito que é o original. Se a gente fizer um acordo metodológico, de entender, primeira premissa, para a gente sair disso, o mercado não tem capacidade de fazer isso sozinho. Nunca teve. Ele é incapaz, ele não tem um centro de inteligência estratégica para fazer isso. Sabe quanto é hoje, por exemplo, o volume de créditos contabilizados nos bancos do Brasil de recuperação duvidosa? 600 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro para o sistema financeiro, mesmo oligopolizado, como loucamente o Brasil se permitiu ao longo dos últimos 20 anos. O Brasil é um país que tinha uma vantagem estratégica no seu sistema financeiro, que quando eu fui morar nos Estados Unidos, eles invejavam o sistema financeiro brasileiro. Hoje nós perdemos toda a vantagem e permitimos a imprudência de concentrar 90% das operações do mercado em 5 bancos. Banco do Brasil e Caixa Econômica, Itaú, Bradesco e Santander. E esses bancos, eles não precisam emprestar, porque o crédito está colapsado na medida em que o governo remunera, inclusive suas exigibilidades não aplicadas. Então é preciso, primeira grande questão, resolver essa equação do endividamento do setor empresarial privado. O que eu estou propondo? E tudo isso é muito precário, é para abrir o debate, é para discutir, eu não tenho compromisso com nada do que eu estou falando aqui, até a hora que alguém, quer dizer, eu só tenho compromisso com o que eu estou falando aqui até a hora que alguém me der uma ideia melhor. Mas se eu estou convencido de que o passivo privado é um fator hostil, estrutural, e eu estou convencido que o mercado não resolve isso, por quê? Porque o Itaú não está renovando para pagar de ninguém. Quem conhece a praça, eu estava trabalhando na CSN. Eu estava no meio do capitalismo brasileiro, presidente de uma companhia, membro do board da CSN, estava ali vendo todo mundo nos salões lá, sabe, ninguém está rolando para pagar de ninguém. Os bancos estão completamente retraídos. E toda a pressão agora é em cima dos bancos públicos para ficar com o papagaio bichado. Essa é a grande questão do capitalismo brasileira, que essa gente já pregou. O que eu estou propondo? O Brasil tem um volume de reservas desnecessariamente alto. Hoje nós temos 380 bilhões de dólares de reservas cambiais e dizem os experts que a gente tem que ter reservas cambiais com suficiência para pagar 1 ano e meio de importações. Então o Brasil deveria ter reservas cambiais ao redor de 180, 180, 150 bilhões, Maurício? 200, vamos lá para dar uma folga. Então tem 180 bilhões de dólares, que é uma espécie de ativo tóxico. Porque cada dólar desse corresponde a um título que está no juro aqui. O dólar lá remunerado negativamente corresponde a um papel que o governo está rolando aqui a juros exorbitantes, etc, etc. Inclusive nessas picaretagens de operação compromissada, que no passado era swap cambial. Swap cambial é o seguinte: todas as pedras do caminho sabiam que passada a eleição o câmbio ia desvalorizar. Todo mundo sabia. E se não soubesse, até eu sabia. Eu escrevi vários artigos anunciando o que ia acontecer. Pois bem, o mercado apostou contra o real, todo mundo sabia, e o governo teve, a Dilma ainda, teve o despudor de dizer ao mercado que se houvesse a desvalorização cambial, a diferença o governo pagava com dinheiro público. A isto se deu o nome de swap cambial. Foram 111 bilhões de reais no ano. Mas chega, me dizem, a 300 bilhões de reais nos últimos 3 anos da vida. 300 bilhões de reais, que é dinheiro, meu irmão.
que não está na saúde, não está no São Francisco, não está na educação. A tua universidade vai parar, a nossa universidade vai parar, o custeio não vai dar, não é suficiente. Então, repara, tirar uma fração dessa dívida e criar um fundo soberano, inclusive abrindo para que o agronegócio, que tem superávitos monstruosos e que acaba apreciando a nossa moeda de uma forma lesiva aos interesses da produção e da indústria, deixar esse dinheiro junto nesse fundo soberano e fazer uma espécie de linha de crédito para a consolidação de passivos privados, mediante garantia real, o hedge, ou seja, o seguro da desvalorização cambial por conta do freguês, mas a diferença de juro e de prazo, você pode fazer 2 de carência, 10 para pagar, isso é tão extraordinariamente diferente do perfil médio do dinheiro brasileiro, que você tem o efeito de fazer os bancos, forçar os bancos a competir. Então você começa a desenhar uma estrutura uma reestruturação desse passivo privado. No caso do panorama fiscal, temos conversado muito, não há como o Brasil sustentar qualquer tipo de política fiscal sem crescer. E a nossa opção, acredite no que eu estou lhe dizendo, eu estava lá no primeiro momento, conheço por dentro, sei os operadores, conheço bastante bem de longa data. O Brasil, hoje, o crescimento econômico é um efeito colateral, se possível, não é um objetivo nacional. Por quê? Porque quando o Fernando Henrique fez a desvalorização cambial de 99, o Armínio Fraga mostrou para ele que a âncora cambial que sustentou o primeiro momento de ilusão, de consumo populista, etc., ia quebrar o Brasil, como quebrou, que agora teria que ser dada outra âncora para a sustentabilidade do real, e essa seria a âncora monetária. Portanto, para ter uma âncora monetária, tinha que ter uma questão fiscal. Daí nasce a ideia de câmbio flutuante, que era para sair do engessamento do câmbio, superávit primário, determinado ex ante, qualquer que seja a circunstância. Perguntei para o pessoal do Banco Mundial, isso aconteceu uma guerra, isso aconteceu uma epidemia. Qual é o país do mundo que se impõe, quer dizer, onde é que se pratica isso, para ter uma observação empírica? Então não tem. E é um experimento que virou ciência dogmática no Brasil. Quer dizer o quê? Que eu estou defendendo afrouxamento? Não, eu estou defendendo outros métodos para enfrentar, em que você inverte a lógica. Para vai crescer, portanto, tem que trazer os preços centrais da economia para um patamar de equivalência com o mundo. Então, o que é isso? A taxa de câmbio tem que ser estimulante da produção e da exportação, e não estimulante do consumo, em que você sai de São Paulo para Miami, mais barato do que vir para Fortaleza. É simples assim, é mais barato no câmbio brasileiro você sair de São Paulo para Miami do que vir para Fortaleza. E todo canto eu digo, quando todo mundo sabe que Fortaleza é 1000 vezes melhor do que Miami, aí a palma come, que é pelo menos uma propagandazinha aqui para o Arial, Então repare, trazer a taxa de juros para um patamar que está avançando já, mas ainda dá para estressar um pouco mais, porque repare, a inflação projetada a futuro é de algo ao redor de 2,56, vamos arredondar em 3%. O que está fazendo a taxa de juros em 7,5%? Eu reconheço que baixou, importante, estava em 14,25%. Mas o que está fazendo a taxa de juros em 7,5% se a inflação projetada é de 3%? E quando a gente olha, por que ela está projetada em 3%? Só preços administrados pelo governo, sobre os quais a taxa de juros tem o menor efeito. Se o governo baixa o decreto, a Petrobras baixa uma portaria e aumenta o gás de cozinha, ele vai aumentar, não interessa se a taxa de juros vai para o espaço. Se eu dou uma tarifa de ônibus, decreto, a Dilma deu um tarifado de 70% da energia. O empresariado pegou esse custo na veia, no custo da energia. Aqui, eu fui estudar, a Coelce aumentou 120% a tarifa de energia depois da privatização. Gol de placa, vamos fazer mercado. Assim eu vou também. Assim eu vou também. A Coelce dava lucro, eu fui governador, eu administrei a Coelce, ela dava um bom lucro, que eu revertia tudo para investir. Depois da privatização, a Coelce aumentou a tarifa do Estado do Ceará por 120%, real, acima da inflação. Isso tudo agrava a competitividade do sistema. Isso não é uma matriz energética em que o imobilizado praticamente está amortizado. Nós temos aqui sistema Chess, sistema Boa Esperança, agora Tucuruí também, mas estão tudo amortizado. E aí, em vez de baratear, explodiu. Isso é um capitalismo brasileiro. Segundo, o fiscal aqui crescendo, descumprindo. É preciso colocar em perspectiva crítica todas as despesas. O que me diferencia, por exemplo, da esquerda corporativista é que eu não amo nenhuma despesa. Nenhuma. Qualquer despesa tá, mas eu estou apresentando aqui as despesas. Concretamente, está aqui as despesas. Vou cortar onde? Tudo bem. Aí tem lá
porque destrói o conceito. Isso não é trivial. Você, a roubalheira dessa aí, como é que você vai falar em austeridade? Perfeitamente. Agora, se botar a roubalheira todo para dentro, o problema continua mais ou menos do mesmo tamanho. Dentro dessa colocação, tem o terceiro problema, que aí vem a indústria. Não, é porque o diagnóstico, eu de fato concentrei, porque eu acho que é o que mais importa, que tem uma certa originalidade. A terapêutica é essa. Então, o ajuste fiscal no Brasil é possível, em cima de algumas caricaturas. Por exemplo, e isso evidentemente não é agradável a alguns ouvidos, mas isso é feito dentro de uma lógica estudada. Mas vamos começar a discutir, eu não tenho compromisso com nada do que eu estou falando, até que uma ideia melhor aconteça. O pior cenário é um cenário de déficit monstruoso, que vai interromper a taxa de juros, que vai trazer a inflação de volta, isso tudo para 2019. Vamos maquiar 2018, vamos fraudar aí um índice de crescimento econômico, que é um degrau de volta do 10 que descemos, e a propaganda vem e tal, zero emprego, zero receita pública relevante, tal como se demonstrará. O que é que eu estou dizendo? O mundo inteiro cobra das empresas depois do faturamento, apurado o lucro. O que é que a gente faz no Brasil? A empresa vai em dificuldade, a gente mete PIS, COFINS, contribuição e tal, tudo em cima do esforço de trabalho da empresa. E ela paga mesmo tendo prejuízo. Quando o mundo inteiro ajuda a empresa no processo de exercício e cobra no resultado, lucros e dividendos. O Brasil é um de 2 países do mundo que não cobra. O Brasil e a Letônia. Nada contra a Letônia. Eu fui dar uma palestra no pós-doutorado da Fundação Getúlio Vargas, a Estônia. Eu fui dar uma palestra no pós-doutor lá da Fundação Getúlio Vargas, 15 rapazes e moças. Aí só o Brasil, a Estônia, não sei o que e tal. Aí todo mundo deu uma risada assim. Eu digo, o que foi? Não vamos dizer que tem uma pessoa da Estônia aqui, uns 8 dedos assim em cima da menina. Bom, meu irmão, me desculpe pelo amor de Deus, porque, sabe, o seu país é um pouco pequeno, o nosso aqui é muito complicado. Não é nem vantagem nossa, eu morro de inveja da gente. A gente fala demais, estava pagando depois o seguinte, no mundo inteiro se faz um estímulo às novas gerações de restaurar patrimônio. Então, o grande tributo, de distribuição de renda no mundo inteiro é o tributo progressivo de soberanças e doações. O Brasil está limitado na Constituição a um intervalo de 4% a 8%. Pois bem, São Paulo quebrado, Rio de Janeiro quebrado, Minas Gerais quebrado, Rio Grande do Sul quebrado, cobra 4%. E o nosso estado, que é o estado mais líquido do país, cobra 8%, que é o limite. A América é 40%. 45%. Pois é. Na Europa é 35%, 37%, 45%, 47% na Inglaterra. Então, repare, o que não for jabuticaba e paçoca, que só tiver aqui, desconfie que está errado. E acredito que também há margem, e eu estou propondo isso, assim, com muita fraternidade, com muito respeito, porque eu quero ser um bom presidente, eu não quero ganhar a eleição. E aquele que não propuser para o povo brasileiro vai condenar-se a uma desmoralização muito precoce. Aquele que assumir a presidência da República sem contar a história vai se desmoralizar muito rapidamente. E eu não tenho psicologia para isso. Mas repare, eu acho que é da gente discutir, ainda que vinculado ao pagamento da dívida, uma CPMF de 0,38, partilhada com estados e municípios. E o que é que me faz acreditar que isso é possível? Porque eu posso, em contrapartida, diminuir as incidências sobre o faturamento, que hoje atrapalha a competitividade sistêmica para o financiamento da Previdência, que não tem saída. Por quê? Porque é o regime que está errado. Não é que está errado, o regime foi vencido. Desculpa, não posso ser breve, como dizia o Padre Antônio Vieira, né? Então, por que eu quero dizer isso? É porque a demografia de um regime de repartição é uma premissa que sumiu da vida. A humanidade está envelhecendo e o Brasil ainda tem uma janela demográfica de uns 10, 15 anos. Perdemos a oportunidade de ouro ao longo de Fernando Henrique e Lula. Eu vendo, caramba, o tempo passando, esses homens com a popularidade do mundo todo não põem a perspectiva de uma discussão em que o grande problema é a transição. Então, veja bem, quando esse sistema foi montado, a presunção era jovens, 6 trabalhando para financiar um aposento com expectativa de vida de 60 anos. O que acontece hoje? 1,6 trabalhador ocupado para financiar o aposento com expectativa de 73. Então o regime morreu. Não é que tem déficit. Como isso não foi acontecendo do dia para a noite, foi acontecendo, a gente faz a tangente.
faz o puxadinho, faz o curativo, aí contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, incrementa a contribuição patronal, incrementa a contribuição do trabalhador, bota o governo para contribuir, não sei o que e tal. No fim, introduzimos uma trolha fiscal na hora de competir. Porque na hora de competir, você tem que exonerar o máximo. Depois que o cara competiu e ganhou, ele partilha o resultado. Eu sou sócio dele, você não tem resultado. Esse é o que o Estado moderno faz. Né? Eu sou talvez o mais capitalista dos candidatos. Mas aqui o capitalismo é o inverso. Aqui é tudo maluquice para financiar o rentismo, que é quem manda na imprensa, quem manda nos centros políticos e tal, o comércio. E aí, por fim, isso aqui, esses 3 movimentos têm que ter um efeito de, em 24 meses, acredito, o país vira o déficit primário. Só que isso se precifica antes. Na hora que você sinaliza para o mercado uma equação sustentável, o mercado antecipa para o bem essas coisas. Se me permite, o mercado sinaliza bem quando é estimulado. Isso. Mas esse mesmo mercado, ele está sendo obrigado no Brasil a manter uma máquina pública ineficiente, perdulária. E o que fazer com essa máquina? Porque, veja bem, se tem um preço para a indústria, o serviço público para a indústria, para o comércio, enfim, para as fontes produtivas. Veja-se o caso do Ceará, que é emblemático agora. Nós temos um poder judiciário caríssimo, nós temos um poder judiciário ineficiente. O Conselho Nacional de Justiça apontou como o mais moroso do Brasil. E, no momento em que a crise chegou, ao invés de se ajustar a máquina, não se fez isso. Fecharam-se comarcas, não se falou em botar juiz para trabalhar segunda e sexta, continua trabalhando terça, quarta e quinta. Não se falou em reduzir auxílio moradia, frota de automóveis dentro do tribunal. Quer dizer, e até quando é possível se retomar a industrialização? Porque a indústria, o comércio, as fontes produtoras, elas terão que produzir para pagar esse carrossel. Alguém vai ter que empurrar esse carrossel. E quem está pagando, quem está empurrando esse carrossel, são as fontes produtoras. O que fazer nesse caso? É possível mudar? Com o parlamento que está aí, é possível reindustrializar o país, retomar a industrialização, sem modificar a máquina pública, que é ineficiente do ponto de vista da saúde, da segurança pública, do judiciário, enfim, na educação. Em todas as áreas, nós temos serviço público de baixa qualidade e caríssimo. Meu caro futuro presidente, qual é a solução? Veja, eu tenho que discordar um pouco, assim, embora a percepção seja absolutamente correta. O que tem feito muito mal ao Brasil é você tomar a caricatura pelo todo. Então, repare, quem, por exemplo, como eu, conhece a proporção do custo do judiciário do Rio Grande do Sul, custo do Ministério Público do Rio Grande do Sul, como proporção do orçamento, e compara com o Ceará é o melhor do país. Custo. É um custo como proporção do orçamento. Eu acompanho isso. Porque tem uma população bem menor também, né? Não, isso é uma coisa já relativizada. Já relativizada. Como proporção do orçamento. Então, como proporção do orçamento, quanto é aqui? 2%? 1%? 2,2%. O judiciário do Brasil é o mais caro do mundo, né? 1,7%. Partido completamente. Porque o resto aí é questão de disciplina que não está muito ao alcance do presidente da República, a não ser na circunstância de chefe de Estado, em que a exemplaridade, e por isso é relevante, né? A exemplaridade, a austeridade com que o presidente da República se comportar, dá a ele autoridade moral para constranger, como aconteceu no Ceará. Ou criar medidas junto ao Congresso? Sim, tomar iniciativas, etc. Ok. Porém, e isso tem que ser feito. Eu estou defendendo uma profunda reforma administrativa, mas se nós tomarmos o gasto por cabeça em qualquer dos serviços mais relevantes do Brasil, nós estamos gastando abaixo dos padrões da OCDE. Por exemplo, a Colômbia, que é um país mais pobre que o Brasil, tem 42% dos jovens de 18 a 25 anos matriculados no ensino superior. O Brasil, com toda essa esculhambação de arapucas aí, embora tenha muita coisa boa acontecida também, tem menos de 18%. A Colômbia é mais pobre que o Brasil. O Brasil tem proporção do gasto com defesa, por exemplo, um gasto polêmico, etc, mas ninguém tem projeto nacional se não tiver uma força dissuasória para mandar no seu próprio nariz. E isto, no mundo inteiro, é enriquecedor, porque tem todo um complexo industrial que o Brasil hoje importa do estrangeiro, 20 bilhões por ano. Né?
E aqui vem o terceiro bloco de grandes providências. Então, é preciso pôr em juízo crítico 100% das despesas e os padrões de eficiência. Na instância do Executivo, nós aprendemos a fazer algumas coisas. Por exemplo, introduzir a crítica do usuário na valoração dos serviços públicos de saúde. As corporações reagem dramaticamente, mas já está funcionando. Aqui em Fortaleza, lá em Sobral. A gente começa e não estamos perdendo a eleição por causa disso. Pelo contrário, até agora tem sido generosa a resposta do nosso povo. E nós temos conseguido, nós estamos fracassando em segurança, porque o problema é realmente bastante complexo, mas em educação, 77 das 100 melhores escolas estão aqui, e assim, o gasto por cabeça no Brasil é muito baixo, em educação, em saúde. Por exemplo, no SUS, a tabela de procedimentos não é reajustada desde 2003. Aí o que aconteceu? O Cid dobrou os leitos públicos do Ceará, no governo dele, saiu para fumar. Não é? Saiu para fumar. Dobrou os leitos públicos do Ceará. No mesmo período, 10 mil leitos foram fechados no Ceará. Por quê? Porque a tabela de procedimentos destruiu. E nós sabemos quais são: César Cal, quer dizer, César Cal não, Fernando Estávora, Hospital dos Acidentados, Luiz de França, o Hospital Angelim, não, eu digo os privados, os governos de Curatás, tudo, hein? O Hospital Batista, tudo isso fechou, porque dependia do SUS e o SUS não reajusta as tabelas. Isso, então, é um grande problema que tem que ser posto em perspectiva. Mas, acredite, o Brasil hoje subinveste nas essencialidades: segurança, saúde e educação, mesmo os adeptos do Estado mínimo. O que não justifica não se colocar em perspectiva crítica todas essas ineficiências. É possível retomar o crescimento sem uma reforma fiscal e sem uma reforma da Previdência? E como fazer? Qual seria a lógica dessa reforma, considerando o Congresso Nacional que teremos a partir de 18? Pelo menos o que se imagina que será. Eu não atribuo, o Beto fez a primeira provocação na generosa fala dele, que inclusive me tocou o coração. Fico agradecido pela generosidade, mas, enfim. Este Congresso é o responsável? Eu afirmo que não. Afirmo que não, porque a história brasileira, não é que não tem maus exemplos. Né? Eu chamei o Temer, presidente da Câmara, de ladrão. Fui processado por ele. Chamei o Eduardo Cunha de ladrão. Tinha poucos metros dele e tal. E ninguém quis ouvir qual o malefício que deu, pelo menos na minha opinião. Porque as pessoas vão deixando para lá, tem essa pseudo-nobreza, essa pseudo-Vossa Excelência para cá, Vossa Excelência para lá, e assim, tu não fala do meu rabo, eu não falo do teu, nós vamos roubando todo mundo junto e tal, e assim caminha a plutocracia brasileira. E eu não participo disso, não quero saber disso e tal. Que foi... Tudo bem. Tudo bem. Enfim, mas isso é o que acontece no Congresso Nacional. Mas para a gente culpar o Congresso, nós tínhamos que ter dito que o Fernando Henrique, no auge da popularidade dele do Real, propôs a seguinte reforma e o Congresso reacionário, corrupto, não fez. Não aconteceu, isso aí é mentira. Ele não propôs, porque o que ele propôs passou. Sabe o que ele propôs? Uma emenda à Constituição no primeiro ano. Ele dizia: Fernando, nós nos chamávamos pelo prenome na época, não é possível um capital político desse, rapaz, não sei o que, até que rompi. Virei um chato, porque simplesmente entrou na farra. Outdoor pelo Brasil inteiro, que o Real, mais do que um plano de estabilização, um projeto de país, tudo mentira, porque eu sabia, estava lá, tudo sério, mas muito precário e tal. Eu digo: vou sair, vou romper, porque vai dar merda, eu não quero que ninguém da manhã me acuse de ser omisso. Aí danei escrever, falar, rompi com o PSDB, saí, fui embora para os Estados Unidos. Aí eu doidão, fui embora, tá bom, vamos ver quem tem a razão. Hoje eu estou aqui, ninguém quer a companhia dele em canto nenhum. Agora, por quê? Porque o Fernando Henrique propôs o fim da distinção entre empresa nacional de capital nacional e multinacional, para proibir políticas afirmativas de BNDES, de ciência e tecnologia, às empresas nacionais. Ele fez essa proeza. Como é da lavra do Fernando Henrique, tudo para bajular o Clinton, que salvou ele com os acordos do FMI, e ele exigiu dele entrega da contratação do projeto Civan com a Rachel, tudo com molecagem internacional de grande canalista, eu sei, porque eu estava lá, vi, sabia, enfim. E o que acontece? Depois ele propôs a reeleição. Foram as duas reformas constitucionais que ele propôs. Nenhuma delas atendeu a nenhuma questão nacional. Depois vamos o Lula. O Lula, se quisesse, tinha mudado o país para onde ele quisesse. Eu estava lá.
Cadê o projeto? Qual é a proposta de reforma institucional que o Lula fez que o Congresso não deixou? A tomada de 3 pintos, foi essa, é importante, mas não precisou do Congresso. Isso é uma brincadeira que eu ando fazendo, esse YouTube, a negada pega. Mas assim, mas não precisava do Congresso para isso, não tem uma proposta. E isso é o que falta ao Brasil. O que é que o Lula faz em matéria de política econômica? Por que ele se salva? Por 2 razões. Ele pega a taxa de câmbio a R$ 9,20, pela quebra que o Fernando Henrique fez, e entrega 8 anos depois a R$ 1,75, nominais, a valor de hoje. Olha aqui, vê se tem indústria que aguenta isso. R$ 9,20 era a taxa de câmbio. Aquela história que eu falei, você precisava, no dia do primeiro governo do Lula, você precisava de R$ 9,20 para comprar $1 de pão. Quando ele, 8 anos depois, entrega para a Dilma, você precisava, no mesmo valor atualizado, R$ 1,75 para comprar o mesmo $1 de pão. Ou seja, a população passou a consumir, poder consumir quase 4 vezes mais do que consumia quando o Lula tomou posse. E fica grata. E aí o desequilíbrio estrutural nas contas externas foi imenso, porque durante o período do Lula o país avassaladoramente continuou se desindustrializando. Por que não quebrou? Não quebrou por quê? Porque a China, bombando, saindo de 1 para 12,5%, como eu descrevi aqui, comprou pesadamente os produtos tradicionais brasileiros. Minério de ferro, petróleo bruto, soja, milho, etc. Só para vocês terem ideia prática. No dia que o Lula entregou para a Dilma, nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro por $190. No dia que a Dilma foi derrubada, estava vendendo por 38. In natura. No dia que o Lula entregou para a Dilma, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por $110. Quando a Dilma caiu, nós estávamos vendendo o mesmo barril de petróleo por 30. Então foi rigorosamente o mesmo filme. Tem até uma hora para dar uma risada, quer ver? Quando aconteceu essa desvalorização do câmbio, Fernando Henrique fez a reeleição a 1 por 1 na prática, e com 60 dias do novo governo ficou em 2,30 por 1. Então, vamos perder metade da capacidade de consumir do dia para a noite. A população fica zangadíssima, até hoje não esquece. Aí o que é que acontece? O PT faz um movimento fora FHC, e o Lula, então presidente nacional do PT, apresenta um pedido de impeachment do Fernando Henrique, e vai entregar na mão do então presidente da Câmara, eu me odeio, Michel Temer. Olha o filme. Eu digo, Lula, meu irmão, não faça um negócio desse, remédio para governo ruim não é impeachment. Essa ruptura desestabiliza, a gente tem que dar estabilidade ao país, vamos esculhambar o governo, vamos... Então, mas não pode derrubar, tu está com saudade dos teus amigos do Tucano, não sei o quê. Tudo bem. Olha o que é que acontece no filme. O Lula comete a imprudência de botar o Michel Temer na linha de sucessão e dar furnas para o Eduardo Cunha roubar e comprar os deputados para virar presidente da Câmara, ficar na linha de sucessão e titular da faculdade de processar o impeachment. O que é que acontece? A Dilma desvaloriza o câmbio 60% no primeiro dia, dá um tarifaço de energia, perde o capital político e vem o movimento fora Dilma e impeachment e tal, só que dessa vez funcionou. Ciro, o Brasil sobrevive sem a reforma da Previdência? Veja, a urgência da reforma da Previdência não é essa que estão falando. E esta proposta não é reforma da Previdência coisa nenhuma. Vamos aos números. O Brasil, como foi construindo esse desequilíbrio estrutural da Previdência, que é verdadeiro, ao longo de décadas, o Brasil foi criando penduricalhos que, vinculados pelo legislador ao financiamento da Previdência, da Seguridade Social, garantem que não há no regime geral déficit. A saber, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, contribuição patronal, contribuição do empregador e do governo, pagam esse ano e ainda sobram uns 28 bilhões de reais. O que acontece que o governo tem a coragem de falar em déficit? Ele cria um negócio, por emenda constitucional, chamada DRU, Desvinculação de Receita da União, que basicamente permite ao Executivo tirar 30% das receitas vinculadas pelo legislador a esta ou aquela funcionalidade, por exemplo, a Previdência, para colocar no saco sem fundo da dívida. E aí você tira 30% das receitas vinculadas ao financiamento da Previdência, bota para outro destino, apresenta-se um déficit estrutural de 180 bilhões de reais esse ano. Se eu tenho um déficit primário de 160, eu tenho que ver uma reforma que, a tempo, projete uma solução para isso. E isso exige a mudança do modelo de repartição para capitalização. Nós estamos discutindo um modelo misto, em que nós teríamos uma previdência geral popular, paga pelo Tesouro Nacional, de um salário mínimo, a todo mundo. A partir daí, uma previdência social de repartição até o teto,
nós estamos chegando a 4 mil, 5 mil reais e tal, e a partir daí um regime novo de capitalização público, porém administrado por coletivos de trabalhadores, com agência de risco, classificação de risco para eleição dos investimentos, etc, etc, etc. Isto sinaliza para uma previdência sustentável no tempo. Esta reforma, que eles já abriram mão, com casca e tudo, sem estudar coisa nenhuma, sem consultar ninguém, sem legitimidade, ela economizaria 600 bilhões de reais em 10 anos. Só que numa estratégia de fade-in, né? Pouquinho agora e mais lá no futuro. E, evidentemente, pouquinho agora não resolve nada. Nada, absolutamente nada. Percebe? Então, assim, é muita amargura e muita ilegitimidade, muita falta de estudo. E aí vem coisas graves, por exemplo. Como é que você equaliza um trabalhador intelectual, como Vossa Mercê e eu, né, para a questão previdenciária, com um trabalhador assalariado do semiárido do Nordeste, trabalhador rural? Isso não é razoável para fim de idade mínima. Como é que você impõe a uma professora trabalhar 49 anos para ter direito à aposentadoria integral? Onde é que tem esse precedente no planeta para a gente dizer, não, a República Popular do Congo está fazendo, a gente devia examinar, mas não tem nem o Congo, com todo respeito ao congolês, evidentemente, aqui presente. Agora tem que ser diplomata, todos os países são importantes. Mas, enfim, não tem esses precedentes. Então, estudar essas coisas é importante, mas, assim, não dá para apoiar isso que está aí. Agora, é possível retomar o desenvolvimento sem a reforma da Previdência? No curto prazo, eu digo sim. É possível. Sem a reforma? Sem a reforma. No curto prazo. É possível sustentá-lo? Não. Compreende? No curto prazo é possível porque tem tanta caricatura que se eu estressar um pouquinho a taxa de juros e pelo pacto federativo dilacerado, eu consegui a proeza ali nos 6 primeiros meses de acertar um pacto com os governadores e prefeitos, que estão todos na mão da União. Todos na mão da União. 21 estados estarão líquidos, ou seja, com receita corrente líquida abaixo da despesa corrente líquida na posse do novo presidente da República. Então, isso é um momento em que o lado bom da tragédia é que você tem um momento de fragilidade absoluta. E você pode, então, abordar o Congresso Nacional por um grande atacado, que é o Pacto Federativo. Redesenhar esse Pacto Federativo e passar esse conjunto de reformas na primeira hora. Isto feito, reverte-se completamente a expectativa. Aí você começa a trabalhar uma possibilidade de uma reforma estrutural da Previdência, embora eu queira propô-la também na primeira hora. Por quê? Talvez seja um punhado de perguntas aí, eu já vou adiantar um pouco aqui. O que fazer? Tenho estudado muito isso. E eu não sou uma mocinha que chegou ontem no bar. Eu já sou um cabra bem claramente treinado aqui no assunto. Eu falei no bar. No bar. Então repare bem, o que é que eu estou pensando? Eu estou pensando o seguinte, que olhando o presidencialismo brasileiro, a gente tem que dizer logo para o povo antes que esse desenho institucional, ele traz em si uma lógica de impasse. E isso, portanto, não deve nos assustar. É da regra. É normal. É assim que é. Foi desenhado para isso. Foi um grande erro copiarmos lá atrás o presidencialismo americano, sem as características da sociedade americana, mas isso está resolvido. O povo votou já, porque as outras vezes que se quis modernizar não conseguiu. Isto dito, então, é normal, ok. Como é que a gente atenua a lógica de impasse que é derivada da seguinte obviedade? O órgão encarregado do molde institucional do país não tem nenhuma responsabilidade com a sustentabilidade desse molde institucional, compreende? Quer dizer, então, cara, eu era deputado federal, eles votaram lá, contra o meu voto, a revogação da CPMF. Tiraram 70 bilhões de reais a valor de hoje do orçamento. CPMF é um tributo muito ruim. Mas qual é o orçamento do planeta que aguenta você subtrair, dia 20 de dezembro, 70 bilhões de reais, sem mexer em nada na despesa? Achando pouco, 8 dias úteis depois, votaram a regulamentação da emenda 29, que determina um acréscimo de algo ao redor de 70 bilhões de reais a valor de hoje no orçamento da saúde. Ora, 70 menos de receita, 70 mais de despesa, é 140 bilhões de reais no orçamento americano, quanto mais no nosso. E houve aplauso para um e para o outro, porque a viúva aí, né, ficou desprotegida, porque o parlamento é assim mesmo. Se não tiver um projeto, uma coisa que explique que você não pode aumentar a despesa e diminuir a receita sem equilíbrio, você não vai governar nada. E isso no Brasil é assim que está funcionando. Como é que se atenua isso? Propor antes da eleição
propor na primeira hora, negociar no atacado, não é? Com o pacto de governadores, e em última análise, persistindo em impasse, negociar, levar os dois assuntos, reforma fiscal e reforma política, a plebiscito e referendo. Direto à votação pelo povo, como está na Constituição Federal. Perfeito. Essa é uma pergunta que ela está repetida aqui várias vezes e é própria da indústria, né, do comércio, que parece querer enfrentar uma contradição. Diz o seguinte: como explicar que o país está em crise e as empresas também estão em crise e as ações estão subindo ou se mantendo no mesmo patamar? Qual é o milagre? Qual é esse milagre? O milagre é o seguinte: a premissa é a partida. O que aconteceu com o Brasil? Ao longo da depressão econômica, o patrimônio empresarial depreciou-se pesadamente, desvalorizou-se pesadamente, e o Brasil ficou dramaticamente barato. E hoje existe uma bolha de liquidez internacional que não tem precedente. Nunca houve, desde a crise de 2008, nunca houve tanto dinheiro ocioso no mundo como tem hoje. E o Brasil ficou dramaticamente barato. Empresas de primeira linha, tipo Gerdau, Vale do Rio Doce, CSN, andaram mal faladas por causa do endividamento explosivo. As ações foram lá para baixo. Quando eu entrei na CSN, estava lá embaixo. Mas assim, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, Bradesco, que é a nossa amiga aqui do Ceará e tal, me pediu uma vez para fazer uma palestra lá para investidores estrangeiros deles e tal. E o camarada ali, olhando e tal, não sei o que e tal, eu digo: meu irmão, me dê esse dinheiro aí que eu me pago em dobro para jogar na Petrobras. Se eu tivesse um centavo, porque as ações da Petrobras foram por lixo. E assim, não foi por lixo por conta de escândalo. Isso é que é a grande molecagem. Escândalo é um negócio intolerável que destrói tudo, destrói a confiança no sistema, mata a democracia. Portanto, eu não estou contemporizando com isso. Mas a contabilidade da Petrobras foi dramaticamente afetada por uma circunstância. Qual é a circunstância? Ela estava vendendo petróleo a $110 quando a Dilma tomou posse. E o pré-sal tinha um custo de produção de $41. Foi ganhando escala, foi diminuindo, está hoje em 28, 30. Mas a Petrobras, quando a Dilma foi derrubada, estava vendendo barril de petróleo a $30, portanto abaixo do custo do pré-sal. Micou a Petrobras. E ficou no chão, ficou assim. Então, você pegar a Bolsa de Valores, subir em cima dessa, é assim mesmo. O mercado de capitais no Brasil é ridículo. Não existe mercado de capitais. Você já ouviu falar, Beto, você que é líder aí da capitã da indústria, já ouviu falar num IPO no Brasil? Uma empresa nova que foi à Bolsa de Valores e capitalizou-se para nascer? Não existe. É um cassino em que 4 ações bancam para cima e para baixo. E basicamente é Petrobras. Essa é a explicação. Com o câmbio. Quer dizer, a taxa de câmbio foi fumada. Não, para fazer um telefonema urgente. Do Temer. Lá do Cunha, lá do presídio. Diga aí que é o achacador, que ele botou o dedo no nariz dele lá. Esse aqui é o homem, rapaz. Onde eu chego, eu sou irmão do Cid Gomes. Ah, ele vai. É o seguinte, hoje, mesmo com a taxa de câmbio ainda não ajustada, porque o câmbio bom para a indústria, que estão me ajudando aí, falam 3,80, 4, e o câmbio está 3,30, 3,25 e tal. Então você tem uma valorização cambial ainda hostil à indústria nacional brasileira. Porém, está bombando a balança de pagamento, balança comercial brasileira, quase 60 bilhões de dólares. A explicação qual é? A outra conta, importação. Como o país está numa depressão econômica violenta, a importação despencou. Cresceu um pouquinho a importação, puf, volta e o saldo some. Ou seja, eu vou fazer uma pergunta agora que me interessa pessoalmente. O mundo hoje se divide em quem detém tecnologia e de quem não detém tecnologia. O Brasil exporta produtos in natura. É ferro, é soja, quer dizer, importa tudo o que precisa. Vai dentista, todo o material que ele usa é importado. Você vai fazer pão, importa o trigo, enfim. E se o mundo se divide entre quem detém tecnologia e quem não detém tecnologia, e a Coreia está aí para mostrar que essa divisão é real, o que fazer no Brasil para que se produza conhecimento? Porque o Brasil, na própria universidade, eu tenho reclamado muito isso, a universidade, os professores ainda acham que vão para a sala de aula, Paulo, ensinar, ao invés de produzir conhecimento com seus alunos. Por isso nós não temos pesquisa, por isso nossa extensão é pequena.
O que fazer? O que você pensa sobre isso? O que fazer com as nossas universidades para a gente sair dessa dependência tecnológica? Porque eu não vejo como o país possa crescer, o país possa se tornar verdadeiramente independente se ele não produzir conhecimento, se ele não tiver tecnologia. E me parece que a universidade é o caminho. E eu não vejo os governos incentivarem isso. Eu realmente não vejo a universidade, parece que ela tem a obrigação de dar um diploma ao invés. Quando se fala em qualquer conhecimento no exterior, na Inglaterra, principalmente nos Estados Unidos, aparece logo uma das top 10 lá. Top 10, aparece logo uma universidade das 10 melhores do mundo. O que a gente pode fazer para tirar a nossa universidade? A educação, de uma maneira geral. Aqui no Brasil a coisa é tão difícil, Beto, que ao invés de se melhorar o ensino básico, se criou uma cota para o aluno chegar lá sem aprender. Quer dizer, o país que faz isso, ele não está querendo formar conhecimento, produzir tecnologia. E nós vamos ficar sempre do terceiro mundo, exportando matéria in natura e importando a um preço caríssimo, e aí uma balança que aguente isso. O que fazer nesse caso? Veja, como eu estou me preparando para eventualmente ser presidente do Brasil, eu quero muito, né? Eu estou com a psicologia, brinquei aqui, mas eu sei que tem uma estrada longa e complexa no caminho para trilhar, mas eu estou me preparando para ser. Então o que eu estou fazendo? Eu vejo essas perplexidades, e a vantagem de uma pergunta brilhante é que ela já traz a semente da resposta, né? Isso é, inclusive, é o novo paradigma pedagógico, é ensinar a perguntar, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou procurando a excepcionalidade. Então, o que está funcionando no Brasil diferente desse pacto de mediocridade que caracteriza mesmo a matriz básica pedagógica brasileira em todos os níveis. E aí eu estou descobrindo coisas absolutamente extraordinárias. São guetos, mas ali tem uma dinâmica que mostra o que fazer. Então tem um projeto, última visita agora, eu saí absolutamente comovido, chama Projeto Sirius, está em Campinas. São 3 institutos que se associaram ali, estruturas muito enxutas, e eles estão ali juntos porque tem um acelerador de partículas, de não próton, como aquele CERN, mas de elétrons, que ao colidirem geram radiação de alta linhagem, um raio-x profundo que consegue visualizar quase quanticamente as proteínas, as moléculas, a condição subatômica. E ao ter essa radiografia, vamos falar assim, para leigo como eu, eles estão aprendendo a transformar, por exemplo, a proteína de um capim numa proteína parecida com a da cana, que dá álcool e o capim não dá. Ou seja, o céu é o limite do que tem potencialmente ali. E aí você tem a extensão quase natural, porque eles estão ali também com uma estrutura de venture capital, tudo muito simplesinho, que é o tal dinheiro para apostar em inovação, que não é crédito, é associação a um empreendimento potencialmente extraordinário, mas de altíssimo risco, porque não experimentado ainda, e incubadora de empresas. Também fui descobrir uma coisa desse tipo em Santa Catarina. E aí eu estou pegando essas experiências, pegando as pessoas e começando a organizar respostas práticas para esse drama. No resumo, basicamente, o que é que nós precisamos fazer? Aumentar o investimento, isso não quer dizer necessariamente estatal, mas começar a criar associações pragmáticas entre o Estado e a iniciativa privada, para substituir importações e eliminar a conta de royalties no nível empresarial. Vamos pegar um exemplo prático. Eu já peguei o caso, tu vai chamar case, né? O case da Nokia. Lá em Sobral a gente chama case. Então eu peguei o caso da Nokia. A Nokia é uma empresa da Finlândia que está em Manaus arbitrando vantagens comparativas, basicamente é o que eles chamam de maquiladora. Então a Nokia tem um centro estratégico de decisão na Finlândia e ela, para ter acesso ao mercado brasileiro, que é um mercado relevante em qualquer lugar do mundo, nosso mercado relativamente é importante, potencialmente agora se revelou a extraordinária potencialidade, 40 milhões de consumidores vieram ao mercado, está tudo dando para trás, mas vieram ao mercado nos últimos 10 anos no Brasil, e o mundo olhou aquilo, opa, onde é que está acontecendo isso? Só lá. Né? Então a Nokia abre uma plataforma e aí ela vem, como não tem política industrial de comércio exterior, ela se instala em Manaus e traz todos os componentes. Não estou falando do chip que a gente não sabe fazer, estou falando da casquinha de plástico. Casquinha de plástico. Eu fui lá ver e tal. Tudo global source. Ou seja, os fornecedores globais dão escala para ela e o Brasil não estressa ela em nada, nem com meta de exportação e nem com meta de renacionalização, porque virou
abominação ideológica no Brasil, o que todo mundo faz. Isso é que é o mais cruel no Brasil. Todo mundo faz. Vá ver se a China compra uma geradora de energia elétrica nos Estados Unidos. Vá ver se a China compra, se o governo deixa a China comprar uma geradora hidráulica. Hidráulica. Ou seja, nós entregando agora 3 usinas amortizadas para a China, para a Itália e para a França. Nós entregamos um campo de Carcará do pré-sal para o estatal da Noruega. Aliás, essa empresa da China é estatal. Então repare bem, nós estamos entregando o regime de água. Olha, nordestino. Regime de água para o estrangeiro. Então isso, eu tenho alguma coisa contra capital estrangeiro? Quem foi que ajudou a fazer aqui, trazer os coreanos? Não tem problema nenhum. Nenhum problema, está aqui os coreanos, muito bem-vindos, me adoram, gostam do CID e tal, proeza que eles fizeram e tal. Aí a siderúrgica está rodando. Tu acha que vinha a siderúrgica para o Ceará se não fosse muita guerra do estado do Ceará em cima? Guerra, peguei esse Gabriel, você é um vagabundo com o dedo no nariz dele, sabotando o Ceará, esse que era o presidente da Petrobras, porque achou que era um sonho nosso. Quando ficou pronto o projeto, recebeu um toco, sei lá de quê, porque é tudo roubando mesmo, e sabotou o Ceará. Aí, como agora a refinaria deram cheiro no Ceará, mas aquilo ou nós arrastamos ou não tem conversa. Mais cedo ou mais tarde nós temos que fazer a refinaria do Ceará. Então, isto daqui é o básico. E aí você vai lá, engenharia reversa, que é a lei do menor esforço. Então você tem, eu falei aqui, 80% dos remédios brasileiros são importados. Quem compra? Basicamente o governo. A União Federal, Beto, esse ano vai comprar 17 bilhões de dólares do Complexo Industrial da Saúde. Não é negócio de tomografia, última geração, não. É cama de hospital, cadeira de roda, prótese, bengala, coisa básica. Que você monta uma unidade de engenharia reversa na escola técnica aqui, como é que chama agora, né? Mais Instituto Federal de Educação, ali na 13 de maio. IFCE. Pronto, a escola técnica ali da 13 de maio. Você pega ali a negada desenha o perfil todinho, copia, você monta uma fábrica em Irauçuba, porque quem compra é o governo. Quem compra é o governo. E o mundo inteiro faz isso. A OMC aceita que para fins de equilíbrio de competição, de desenvolvimento regional, a compra governamental seja feita desde que não embuta subsídio. Porra, mas nós estamos comprando uma bengala que vem da China. Será possível que a gente não consegue produzir em Irauçuba para botar no hospital aqui do Roberto Cláudio, no IJF2, mais barato do que a China? A vantagem lá é escala, mas aqui nós temos uma vantagem na logística. Como é que a indústria calçadista veio para o Ceará? Vocês acreditam que o Ceará tem algum... Seguinte, ó, o Ceará virou o maior exportador brasileiro de calçados. Todo o insumo da indústria calçadista vem de fora. Todo o insumo da indústria calçadista vem de fora. E, evidentemente, o mercado consumidor dos calçados produzidos no Ceará é fora. Vocês acham que essa matéria-prima passeia para cá e o produto passeia para lá se o Estado não entra compensando as assimetrias competitivas? Ou a única sorte do povo do Ceará é pegar o pau de arara e morar em São Paulo? Quanto custa isso? Em valores humanos e em dinheiro. Como é que custa reurbanizar São Paulo? Quanto é que custa reurbanizar o Rio de Janeiro? É impossível, é impagável. E esses custos nós não estamos arbitrando, porque caímos nesse fatalismo boboca que não existe observação empírica disso no planeta. Conversa mole, simplificação, tudo é muito fácil, tudo é muito simples, e o país está breve. Então, engenharia reversa, lei do menor esforço, compra governamental, vão começar a produzir encomendas práticas. Por exemplo, quando nós fomos fazer a siderúrgica aqui, nós fomos na Universidade Federal e deram para o pai do Roberto. Eles disseram, vai ter uma siderúrgica no Ceará, é preciso que os empregos sejam aproveitados aqui pelo cearense. Desenhamos uma escola de siderurgia e coisa de materiais aqui na UFC, que imediatamente respondeu que é a nossa vantagem. Então, isso que tem que fazer. Então, essa universidade aqui já está, pelo menos aquele pedaço ali, já se conectou com a economia. O resto a gente entendeu um pouco, que nós vivemos ainda o resto de uma geração que sofreu muitos traumas. E aí, a Universidade Brasileira tendeu a entropia, né, a se fechar para dentro, para se proteger. O resto é corporativismo, preguiça, aí é outro problema. Bons diretores resolvem. Muito bem, vamos mudar um pouco aqui, Silvio. Essa pergunta tem que ser feita porque é hoje uma inquietação de todo brasileiro.
o que fazer para enfrentar a violência urbana no Brasil, já que esse é um problema que não pode ser creditado a nenhum Estado isoladamente, e é verdade. Esse é um problema nacional. As quadrilhas, as facções, que agora não é quadrilha, agora são facções, elas estão organizadas nacionalmente, com comandos, diretorias, seções, enfim. O que fazer? O que você pensa sobre essa questão da segurança pública, desse momento agudo que nós vivemos no Brasil? Honestamente, a melhor resposta nesse momento deveria ser um não sei, assim, muito humilde e sincero. Mas eu, evidentemente, sei que isso no simbólico é muito errado. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou reunindo especialistas, já consigo ordená-los em 2 grandes campos. Nenhum deles até agora, estou fazendo reuniões longas, tipo, por exemplo, na casa do Luiz Eduardo Soares, uma reunião que durou de 6 da tarde à meia-noite, e vai ser a primeira de muitas, e estou conversando com o Congresso Nacional de Segurança Pública, e assim, vou visualizando 2 coisas. Então tem muitas ideias. Qual é meu ceticismo? É que a agenda regular nós fizemos no Ceará. O Ceará praticamente dobrou o efetivo da Polícia Militar. O Ceará introduziu a tecnologia mais sofisticada que houver. O sítio foi criticado, mas aquelas Hilux não são a Hilux. Ali tem televisão, tem computador para entrar em tempo real no fichário, para ver quem é o cidadão que está sendo abordado na rua. Tem gravação para frente e para fora, para frente e para trás. A ideia era vincular o policiamento à comunidade, um imã de geladeira com celular, para as pessoas fazerem, nova academia de polícia, sistema presidiário e tal. E o que aconteceu? Aconteceu que o Ceará praticamente dobrou a população carcerária nos últimos anos. E as coisas só pioram, sob o ponto de vista de 2 crimes. Homicídio, 4.600 homicídios nos últimos 12 meses, numa estatística que são 62.800 homicídios no Brasil. Quase todos pobres, quase todos negros, quase todos, né, da periferia. O Brasil já tem 700 mil pessoas presas. O que quer dizer que o sistema tradicional, a polícia prende, o Ministério Público denuncia, juiz condena, sistema prisional segrega, está funcionando. 700 mil pessoas presas, apenadas, só os americanos têm mais gente do que nós. Proporcionalmente, a maior população carcerária do mundo. Aí você desce para entender um pouco esse negócio. 30% desses apenados não estão com sentença transitada em julgado e são jovens presos em flagrante pela polícia, portando pequenas quantidades de droga. Que alguns países do mundo, mais exitoso é Portugal, já regulamentaram sem descriminalizar. Portugal considera problema de saúde pública se o cidadão for apanhado com X quantidade, que os especialistas dizem droga a droga, que seriam suficientes e necessárias para o consumo de uma semana. Então, eles consideram problema de saúde pública se esse padrão for o porte do garoto. Então, leva para, como é que chama? Redução de dano. A partir daí, continua criminalizada, etc, etc. No Brasil, 1/3 dessa população carcerária, portanto, nós estamos falando de 200 e poucas mil pessoas, são jovens que foram recrutados pelo tráfico com pequenas quantidades, ou de usuário ou avião, que eles chamam no jargão da periferia, avião. O que acontece? Esse menino, na hora que entra no presídio, ele é obrigado a se filiar a uma facção criminosa, que foram coisas gravíssimas, criadas em São Paulo e no Rio de Janeiro, e que estão aqui. Aquela confusão da Rocinha foi comandada de dentro de um presídio de segurança máxima por um conterrâneo nosso chamado NEM. O NEM. O NEM lá de Rondônia mandou instalar o alerta geral, que eles chamam, na Rocinha, porque estava ali a viúva dele, a mulher dele e tal, perdido o comando para um ex-sócio, não sei o que e tal. Então, evidentemente, alguma coisa diferente precisa ser feita. Uma delas salta aos olhos. É a inovação institucional. Não dá mais, essa guerra às drogas está perdida. Podemos persistir nela, se esse for o querer da sociedade, mas, nesses termos, essa guerra está perdida. No mundo inteiro. Se essa guerra fosse possível ser ganha, os americanos já tinham ganho. O americano tem a população carcerária maior que a nossa, é o mesmo problema, só que eles têm uma grana preta para manter essa estrutura
quase 1 milhão de apenados, quase todos negros, quase todos pobres e tal, enfim. E aí tem várias discussões. Tem um lado que é mais sensível, e as inovações institucionais são todas polêmicas, que eu estou ouvindo ainda. Por exemplo, do menos complicado para o mais complicado. Fala-se que o inquérito policial é uma impertinência, que ele vai ser replicado no judiciário, portanto não deveria fazer sentido. Se o amigo dá essa opinião, já vai virando opinião minha também, porque eu estou ouvindo a turma lá. Né? Mas eu sinto, mas ali tem comandante, ex-comandante da PM, do Rio, ali tem juiz, que estão me ajudando, juízes, promotores, e o Luiz Eduardo Soares é uma figura conhecida. Mas aí o Luiz Eduardo Soares comovidamente defende a unificação das polícias. Já eu tenho dificuldade de perceber. Eu defendo isso há muito tempo, eu defendo também isso publicamente, porque no caso do Ceará, as polícias nem se comunicam. Eu sei. Não há comunicação, então você tem duas. Sim, mas seria uma polícia só de natureza civil? Civil, claramente civil, como é no mundo inteiro. Essa é a opinião. Porque o problema é que você tem investigação e a polícia militar não tá preparada para isso, nem tem estrutura para investigar. Então basta o cara mudar de quarteirão que ele não vai ser incomodado. Tá vendo? Mas a Polícia Civil pode usar farda para dar essa sensação de segurança na rua, como é nos Estados Unidos, sem quanto nos Estados Unidos. Eu estou só devassando. Não, você fez muito bem, eu quero muito ouvir, porque eu estou colhendo opiniões, porque esse é o assunto que mais me dá perplexidade por causa da nossa frustração aqui no Ceará. Porque todo o manual do fazer, menos do que a gente não pode, mas o que salta aos olhos também é o seguinte, é que a União Federal, para além de patrocinar inovações institucionais tipo essa, que tem que ser posta em debate, ela tem que entrar no assunto. E, na verdade, ela hoje gasta menos do que gastava há 10 anos em segurança. Aí você tem o contrabando de armas, só a União Federal é capaz de coibir. O contrabando massivo de drogas, o Brasil não produz cocaína, êxtase, essas coisas, e a União Federal nós temos 12.700 quilômetros de fronteira seca, 8.400 quilômetros de fronteira marítima. Então, se nós não tivermos eficácia na estrutura de controle de fronteira, é muito difícil, porque o dinheiro que circula, cara, é uma coisa absurdamente alta, é muito alta, sabe? A ponto de já estar entranhado na política. Está entrando na política. Eu acho que eu tenho a seguinte ideia. Se no Brasil, vamos pegar o caso do Ceará. Bom, o Zezé Perrella, aquele helicóptero, foi apreendido com 480 quilos de pasta básica. Eu tenho estudado muito essas coisas. Pasta básica vai ser desdobrada. A matéria-prima da cocaína dá para fazer, pelo que me disseram, 4.000 quilos, 4 toneladas. Para consumo. Né? E a borra é o crack, para consumo. E até hoje não foi uma pessoa presa. Hein? Bom, se você me permite... Aparece assim, eu ia dizer que tem o outro lado. Eu estou conversando, por exemplo, o sindicato da Polícia Civil de São Paulo está me ajudando. E a turma lá já é isso aí. Eu estou, essas facções só... Mas eu acho fico ouvindo, calma. Se hoje nós tivéssemos metade do que tem do contingente da Polícia Militar hoje fosse da Polícia Civil, seguramente a situação da segurança do Ceará seria muito melhor, porque incomodaria o marginal que comete o crime. Veja a situação que nós temos no Ceará, como é grave, como é preocupante. Um promotor de justiça foi assaltado. Ele parou um carro e dois rapazes chegaram numa moto e o assaltaram ali na rua José Cândido, ali no Monte Castelo. Para registrar o BO, porque era sexta-feira, as delegacias estavam fechadas, ele teve que fazê-lo aqui na aldeota. Aquela dupla que assaltou vai ser investigada quando 5 minutos depois a polícia militar chegou. Mas o que a polícia militar vai fazer? Ela não vai investigar. Era preciso que você tivesse um contingente no bairro para conhecer, investigar, tentar ver onde é que tem câmera. Porque isso a polícia militar não faz. Quem faz é a polícia civil. Então eu acho que nós estamos investindo na polícia militar para ela fazer algo que nós não estamos, ou não precisamos na extensão que está. Ou pelo menos não tem o mesmo efeito que teria se isso fosse da Polícia Civil, que no outro dia, na mesma hora, começasse a investigar, tentar localizar. Enfim, sem investigação, sem inteligência, eu acho que você não combate o crime organizado. Porque o crime está organizado.
Se a força do Estado não estiver organizada, a Polícia Militar foi lá, ela não vai dizer nada na segunda-feira para a Polícia Civil, que também não vai investigar, porque nem tem contingente, e nem o assunto vai chegar para ela, porque o fato foi registrado na aldeota. Então eu acho que a estruturação de uma Polícia Civil para incomodar, tirar um bandido da sua zona de conforto, eu acho que é fundamental. Pois isso é o que eu estou recolhendo, sua opinião acabou de ser recolhida, anotada, reforçou muito a minha, que é nessa direção, mas como esse é um assunto absolutamente polêmico, que há interatividades as mais complexas, eu me comprometo, assim que eu tiver formado a minha opinião com esses especialistas todos, a anunciar uma política. Porque eu quero dizer que eu vou botar a mão nesse assunto pesadamente. Maravilha. Bom, eu pedi desculpas pela avançada hora, nós já estouramos todos os prazos. Devolvo a palavra para você. Eu quero agradecer a você, meu querido amigo, irmão, admirado companheiro, qualidade dos questionamentos, me fazer pensar. Mais uma vez agradecer a Federação das Indústrias, a ti, Beto, o privilégio de estar aqui. Pedir desculpa aí se eu fui um pouco extenso demais nas coisas, mas eu de fato estou comovido na crença de que o nosso país tem tudo para dar uma grande virada. Mas não será com frase feita nem com simplificações grosseiras. Por isso a gente precisa debater. Um abraço a todos. Obrigado.